Hoje uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que o grande lateral, eu sou particularmente muito fã dele, porque os laterais, eles se formam ao longo do tempo, né? É muito raro e muito incomum você ver um lateral de alto nível, de alto rendimento, com pouca idade, né? O auge do lateral ali é pelos 25, 26, até os 28 anos, tem muito lateral aí, você pegar os melhores da posição no momento, estão nessa faixa etária, e o Matheus Ponte, né, a informação do GE, já renovou, né? Questões burocráticas aí separam do anúncio, mas o Matheus Ponte, se concretizando aí essa renovação, é uma excelente notícia para o Botafogo. Como a gente bem sabe, né? Ele não tem tido muitas oportunidades por conta do Vitinho. O Vitinho veio para ser o titular e ocupou de fato ali com todo o mérito a posição. Mas o Matheus Ponte, cara, é um moleque ainda. Ele foi campeão no Mundial de Clubes pelo Uruguai, foi contratado logo em seguida do Botafogo junto ao Danúbio e pouco jogou, né? O Matheus Ponte chegou em 23 e ele tem 25 jogos apenas, 8 como titular. Então antes ele já não havia, né, tido a oportunidade de jogar muito no profissional porque tinha acabado de subir, um menino. E no Botafogo mesmo, que ele já está aí há quase 2 anos, ele também não teve tantas oportunidades assim. E quando foi exigido, vou dar um exemplo aqui, quando o Damian Soares, né, faz aquela rataria, aquela covardia com o Botafogo e sai às vésperas, né, das oitavas contra o Palmeiras, meu irmão, o Matheus Ponte, com a pouca idade que tem, ele segurou um rojão absurdo, fez grandes partidas aqui e lá no Allianz. Então, ele é sim um dos heróis da Libertadores, porque ele foi muito bem, deu uma consistência defensiva muito grande, foi muito importante para o time. Então, a renovação do Ponte, especialmente com o Vitinho indo para a seleção, né? A gente sabe que os holofotes acabam aparecendo no jogador, o próprio Burnley tentou recomprar o Vitinho ainda nessa segunda janela de transferência. A gente sabe que aí que até a Copa do Mundo eu acredito que o Vitinho fique no Botafogo para ter a vitrine que ele precisa, mas pós-Copa do Mundo eu acho muito provável que o Vitinho, né, de repente possa ser até negociado por conta da valorização e dessa filosofia do John Textor de valorizar e vender. Para o John Textor não tem jogador insubstituível, nenhum jogador é insubstituível. Ele entende ali muito, para quem viu aquele filme Moneyball, né, ele acredita muito em scout, né, muito em números, estatísticas, em dados, né, ele é um cara da tecnologia, um cara da ciência de dados, então ele é um cara que acredita muito nos atributos, né, de scout. Então não tem jogador insubstituível. Então não me causaria nenhuma estranheza, né, do Vitinho, que já está numa idade ainda que pode render uma Premier League, por exemplo, uma Série A, numa La Liga. É capaz do Vitinho realmente confirmando, né, uma posição muito aberta na seleção, a questão da lateral, as laterais, né? Então pode ser que o Vitinho seja vendido. Então, Rafa, essa é a boa notícia. A má notícia, cara, o Neto tem uma. Cara, não tem sorte, bicho. Ele vai para os clubes e depois de um tempo ele não consegue jogar. Essa foi a tônica da grande carreira, né? Ele fez uma carreira na Europa, jogou em vários clubes na Europa, mas a verdade é que ele não dá muita sorte, né? Então, quando ele vai para um time, de repente ele se lesiona e não volta mais, ou então fica na reserva e não tem tantas oportunidades, chega um outro grande nome e o Botafogo, essa aura de reserva quase fez o John ficar, né? Porque o John já estava no aeroporto, pronto para viajar, a negociação melou, uma segunda negociação acabou acontecendo e o John realmente foi. O Neto assume e joga 3 jogos como titular. Na minha opinião, falha em 2 jogos, né? E por longe de mim comemorar uma lesão de um atleta, né? De um profissional, né? Não é isso que eu tô falando. Mas de fato é que o Neto não vinha bem, né? Não vinha bem nos jogos, falha contra o Vasco, né? Aquela falta dali foi uma falha estrondosa. E nesse jogo contra o São Paulo, antes da lesão, também, um goleiro de alto nível, né? Que queira brigar ali por uma posição num time que está no topo da tabela, não pode tomar um gol na pequena área, né? Os mais antigos até falavam, né, Rafa? O goleiro na pequena área é intocável, né? Apesar dessa regra não existir, o goleiro na pequena área, cara, a bola é dele, pô. Então não pode tomar aquele gol ali, ele não ficou indeciso se saía ou não saía, e acabou tomando aquele gol ali que culminou na derrota para o São Paulo e logo na sequência. E aí, muito por conta dessa inatividade, né? Acaba sofrendo uma lesão, a mesma lesão que o Eduardo sofreu contra o Vitória, batendo aquele pênalti em 2024, e o Eduardo teve uma recuperação recorde, né? E conseguiu voltar no mesmo ano, mas é uma lesão que provavelmente encerra essa temporada no gol do Botafogo para o Neto, né? E agora, ô Digão, perdão a interrupção, a dúvida que fica e eu até convido a galera a comentar, Raul ou Léo Link? Léo Link ou Raul? Léo Link, claro, tem mais lastro, né? É um jogador que foi contratado, tem lá seus 24 anos, 1,94 m, é outro gigante, né? Exemplo
do John, que tinha quase 2 metros, o Neto também é um goleiro de uma ótima estatura, o Raul tem 1,90. O Raul tem passagens por times mais modestos, né, ao longo da sua carreira, também surge no futebol do Sul, né, no Juventude, e roda vários times intermediários ali para pequenos do futebol brasileiro, até vir para o Botafogo, sua grande chance num primeiro gigante da sua carreira. O Léo Link defendeu o Atlético Paranaense, teve um campeonato de destaque, e o Botafogo o trouxe. Ainda não se firmou. O Neto, precocemente fora, concordo, o erro é clamoroso, é imperdoável, custa uma classificação, e agora lamentar duplamente, porque ele não vai poder se redimir tão cedo, só quando ele retornar. Fica essa questão, vai trazer ou não vai trazer um goleiro? Será que... Não, acho que não. Nos planos não estava, agora será que vai ter que trazer, olhar para o mercado e contratar um novo goleiro, Rodrigo? Não vai, certamente não vai no mercado. O Raul teve algumas oportunidades no Campeonato Carioca e cometeu algumas falhas, né? Na própria Copa do Brasil ele não começa jogando, mas o Léo Link tem uma lesão no ombro, né? Que quase custou a ida dele ao Mundial. Mas o Raul entra, toma um gol ali contra o Capital, que o Botafogo acaba derrotado. O Raul foi muito mais testado do que o Léo Link e não teve êxito. O Léo Link, por sua vez, além de ser um goleiro muito bem avaliado pelo scout, muito bem avaliado mesmo pelo scout, era uma grande promessa no gol do Atlético Paranaense, que tem um histórico de revelação de grandes goleiros, né? Bizarro, a base de goleiros do Atlético Paranaense é muito forte, né? O próprio Neto, né? Bebeu dessa fonte. Mas o fato é que o Léo Link ele foi testado nas oitavas de final contra o Bragantino e foi muito bem, né? Num primeiro tempo ali em Bragança Paulista, onde o Bragantino começa numa pressão violenta, o Léo Link foi bem testado. Né? O gol do Praxedes foi um golaço, não tinha como defender mesmo, né? Apesar de impedido, ainda bem, mas o Léo Link foi muito bem nessa partida, e contra o São Paulo, depois da saída do Neto, ele faz defesas muito importantes que é ruim de falar que garantiram a derrota por 1-0, mas o placar poderia ter sido muito mais elástico, né? Perder de 1, perder de 5, né? É ruim do mesmo jeito, mas o Léo Link fez excelentes defesas. E respondendo a pergunta, Rafa, em relação a um terceiro goleiro, o Botafogo contrata, nessa janela de transferência, o jovem Christian Lor, um goleiro também muito promissor, de 19 anos, do Dependente Del Valle. Pô, se o Léo Link já é jovem para Dedéu, com 24, esse tem 19, né? Talvez... 19. Mas dizem que é um fenômeno, tem treinado muito bem, a questão realmente da pouca idade pega, mas ele já estava jogando, né, no time principal do Deportivo Del Valle, que a gente tem que lembrar aqui que é um time que está revelando diversos jogadores para essa seleção equatoriana, que está classificada para a Copa do Mundo. Na última eliminatória, por exemplo, 8 jogadores do Independente Del Valle convocados para jogar, e a gente tem aí vários nomes, né? O próprio Plata, o próprio Moisés Caicedo do Chelsea, tem vários nomes, o zagueiro do PSG, o William Pátio. Então, o Christian Lor vem dessa base muito forte e tem treinado bem. É muito menino ainda, fez alguns jogos no Sub-20, porque tem idade, né, para ganhar rodagem, para ganhar minutagem, mas eu acho que para terceiro goleiro, o Botafogo está até bem servido e é capaz do Raul ser até o terceiro goleiro. Não me estranharia do Christian Lor ser relacionado para ser reserva do Léo Link em algumas partidas pelo Brasileiro, Rafa. Você, na sua excelente fala, você colocou, né, um aspecto fundamental, que é a revelação de grandes jogadores, e é um baita mérito para o Atlético Paranaense e para o Independiente Del Valle, que são times que não são entre os grandes, não estão entre os gigantes do futebol sul-americano, mas se estabeleceram recentemente ali como times muito perigosos e muito competitivos, né? E essa revelação de atletas talvez seja a peça que falte para o Textor e a engrenagem dele no Botafogo, para a roda girar 100%. Mas inteligentemente, Botafogo, aliás, competentemente com o scout que tem, Botafogo viu essa revelação. Independente Del Valle, que inclusive pode ser o adversário do Fluminense numa final de Copa Sul-Americana. O Independiente Del Valle é um time que está vivo, inclusive joga, se não hoje, amanhã. Joga amanhã contra o Once Caldas. O Once Caldas esteve no grupo do Fluminense da Sula e pode ser adversário ou de Atlético Mineiro ou de Bolívar numa semifinal. Do outro lado, no nosso caso de hoje, Fluminense e Lanús, e também Aliança Lima e Universidade de Chile. Já a gente fala mais de Sul-Americana, só arrematando essa questão de Botafogo. O Matheus Ponte, então, com esse contrato até 2028, como informa o GE inicialmente. Acho que faz todo sentido isso que o Rodrigo traz sobre uma possível venda do Vitinho. E o Matheus Ponte tem, apesar de poucos jogos e tal, algumas contribuições já históricas para o Botafogo. Na goleada sobre o Flamengo em 4-1, ele faz o primeiro gol
né? Faz gol, se não me engano, contra a Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense, gols de vitória, gols de abrir placar, gols importantes, né? Em partidas importantes para um título. É um jogador já com algumas estrelas, com um currículo já estrelado pelo Botafogo e que é muito jovem. Essa transição que é complicada, né, André? O Christian Lor serve para o Matheus Ponte, para o Léo Link, jogadores ali que não chegaram certamente ao auge, mas que o Botafogo está ali, tendo em mãos O grandes próprio Montoro, potenciais. né? O próprio Montoro, que é muito novo ainda, né? O Montoro tem 18 anos, né? Então, apesar de ter jogado ali partidas no Mundial de Clubes, né? Ter jogado várias partidas como titular, inclusive amanhã contra o Mirassol, é provável que ele volte ao time titular. Então, para essa molecada jogar, tem que ter uma base estabilizada, né? Uma espinha dorsal estabilizada no time, para o moleque não entrar na furada, né? O Botafogo, de tempos atrás, foi mestre em queimar jogadores, antecipando subidas ao profissional, botando uma pressão. O próprio Matheus Nascimento, que hoje está no Los Angeles Galaxy, né? Já ganhou o prêmio de melhor jogador do mês da MLS ali, tem feito gols, tem feito assistências. Cara, no Botafogo ele não teve espaço, ele perdeu a paciência da torcida, perdeu a confiança da torcida, porque ele foi colocado na fogueira em muitos momentos. Jogou a Série B, jogou Carioca em momentos ali que não tinha o que fazer. Então, quando o time tem uma maturidade maior, tem uma espinha dorsal, né? Agora o Botafogo, de fato, teve a gente já pode falar em desmanche do time de 24, mas, por exemplo, o time de 24 do Botafogo era uma excelente oportunidade para você lançar um jovem jogador ali e ele conseguir se estabilizar, conseguir se estabelecer jogando com jogadores calmos, experientes ali, né? O próprio David Ricardo tem pouca idade, tenho certeza que vai fazer muito bem a ele. Jogar com o Alexander Barbosa de boa, jogar ali do lado do Alex Telles, fazendo a linha de 4 também na defesa ali, né? Vitinho, Alex Telles, o Barbosa, você pode botar um zagueiro jovem, de repente, um goleiro jovem é um pouco mais complicado, mas um volante, um ponta, esses jogadores, quando entram em times mais estabilizados, com a espinha dorsal montada, sabe, sem tanta pressão, ou pelo menos, né, brigando por coisas em paz com a torcida, né? Porque acho que o grande problema é quando esses jovens jogadores eles sentem muito a pressão da torcida, eles sentem muito. Hoje em dia está tudo muito conectado, é diferente de antigamente, eles estão completamente conectados, essa geração está completamente conectada nas mídias sociais, no TikTok, no Instagram, e acaba que todo esse hate que às vezes acaba vindo da torcida, isso influencia muito. O jogador tem que ter muita cabeça para não se abalar. Isso tem acontecido com alguns casos, né, do Botafogo. Espero que para esse restante de temporada do Botafogo, né, o Botafogo pela primeira vez aí nos últimos anos não está brigando por um título, né? 23 brigou, não ganhou, mas brigou praticamente até o final, né? 24 brigou e conquistou. E esse ano, eu inclusive senti muito isso na partida contra o São Paulo, que foi a primeira partida depois das duas eliminações, né? Tanto na Libertadores, ainda tinha a esperança da Copa do Brasil, e depois da eliminação da Copa do Brasil, realmente a distância pro Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras tá absurdo. O Botafogo não vai chegar. Assim, a gente precisaria de uma nova derretida, como foi a do Botafogo de 23, que o Flamengo não dá o menor sinal de que vai dar. Então, o Botafogo não briga mais por nenhum título esse ano. É triste, mas é isso. Não briga por mais nenhum título. E o time sentiu muito essa pressão, né? Durante essa partida contra o São Paulo, o time desanimou muito. Esse vestiário aí tá complicado, Rafa.